Quem vai nos ensinar é a nutricionista especialista em padrões gastronômicos, a nossa Estela Hermann, a nossa Nutri-chefe. Bom dia, Tudo Maria. bem? Adorei a bancada que até o dinossauro come couve. Sensacional, adorei. Não, e vários bichinhos e coisinhas das crianças, né? Você sabe que eu tenho criança os meus não quer comer verde, não gosta muitas vezes de alimento, gosta de bobagem, mas alimento mesmo não. Por quê? Maria, isso é culpa dos pais. Então, a pessoa que está aí em casa, que tem uma criança, o educador, a escola, geralmente você dá o exemplo. Então, a criança aprende, né, se espelhando exatamente na pessoa que está ali. Então, você tem que ter muito cuidado e muita paciência para você oferecer de forma adequada. E é óbvio que você tem que insistir. Então, assim, os meus 3 filhos, um de 9, um de 8, um de 4, todos comem tudo. Sim. Isso... Antigamente era mais fácil fazer. Por quê? Porque nós não tínhamos toda essa parte de alimentos industrializados que você desembrulha e você já tem come. vontade de comprar um monte de Exatamente. coisa. Então, essa volta ao slow food, a volta à alimentação equilibrada, isso tudo você deve inserir na sua dieta e deve começar desde o desmame. Então, quando a criança saiu do peito da mãe, você, ao preparar as papinhas, você já deve introduzir pelo menos uma hortaliça verde escura. Então, assim, é importante você bate no insistir. liquidificador, E aí aquela coisa assim, olha, nem sempre a gente consome aquilo que você gosta e nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta. Infelizmente, você tem que comer porque aquilo te traz benefícios. E com o passar do tempo, Maria, a pessoa vai se habituando. Então, vai se habituando com o amargo, vai se habituando com o ácido, vai se habituando com aquela couve, a mamãe, rúcula, aqui a gente tá falando de criança, mas a mamãe que tá fazendo a papinha, ela vai colocar lá na mistura, no liquidificador, mesmo que a criança não veja, já vai estar apresentando, só de comer ela já vai sentir só de amamentar e também na gestação, durante a gestação você já vai criando uma memória, as suas papilas gustativas já vão criando essa memória de que você conhece. Vamos fazer isso. É importante você inserir tanto você amamentando quanto nas papinhas e deve ser um protocolo. Então, por exemplo, você que tem uma criança a partir dos 4, 5 anos, pega um potinho pequeno e aí fala assim, esse daqui é o seu potinho do bem. Então, você que é menina, você que tem uma menina, olha, para o seu cabelo ficar igual princesa, para sua pele ficar bonita, para o menino poder jogar bola, ficar forte, tal. Então, você tem que ter até o dinossauro aquele cuidado. Come couve. Exatamente. Até então, o você dinossauro vai tá comendo com couve. E você ensina. Então, você também, na hora de você montar o prato, faça 2, o primeiro de salada e depois você vai para o prato principal, que é a proteína, e os acompanhamentos. Então, as guarnições, o carboidrato, a verdura, mas é importante isso, então, Maria. Eu tô vendo, tudo quanto coisa muito colorida. Vamos começar aqui das frutas. Por exemplo, olha, aqui dá vontade de comer fruta, não é verdade? Você cortou tudo bonitinho. Tem aqui, como que é o nome desse? Do Snoopy aqui. Enfim, você colocou o carrinho. Então a criança sente vontade, né? E a mãe tem que ter esse trabalho. Sim, a mãe tem que ter esse cuidado, né, Maria? E também, por exemplo, planejar, por exemplo, proteína animal, você deve sempre trocar. Então você consome frango no almoço, no jantar um peixinho. As frutas, você deve inserir uma fruta rica em vitamina C todos os dias, melhora o sistema imunológico. Frutas vitamina ricas em vitamina C, laranja, o kiwi, aí você tem mirtilo, maracujá, você tem ali também o limão, tem o limão galego, o limão comum. Então você faz um suco e já toma, mas preferencialmente dê prioridade às frutas. Então, por exemplo, uma laranja, Maria, essa daqui está descascada até com a parte branca. Então, quando você tem uma maior quantidade de fibras, esse alimento vai entrar devagar na corrente sanguínea, a criança vai ter fome um pouquinho depois. 1000 vezes melhor do que um suco. Mas acaba que a gente também fornece suco. Mas o ideal é fazer o suco... E aí, o suco tem que ser o natural. Sim, não é o de caixinha. Que tem super açúcar que vai estimular e às vezes o açúcar. Nem tem a própria fruta, né, Maria? Eles colocam uma coisa então, que não tem. Então aqui a gente tem fruta, abacate. Eu comprei abacate nesse final de semana. Ótimo. Abacate, uma gordura excelente. O coco também. Então a gente tem as gorduras boas, devem entrar na dieta da criança. As oleaginosas, que também são fontes de ótimas gorduras. Mas isso aqui não é coisa de criança, mas né? você pode introduzir, Maria. Então, por exemplo, você pega e faz um saquinho do bem. Então você tem ali um nuts, que é uma coisa que é muito melhor
melhor para a sua saúde do que você abrir um pacote de biscoito, do que você consumir alguma coisa recheada, do que você consumir um bolo em si. Então, você vai introduzindo aquilo que te traz benefícios, e principalmente para os seus filhos. Feijão aí a aqui, gente tem as proteínas vegetais. Então, o feijão, arroz com feijão é excelente, importante. Arroz com feijão, mesmo? Muito importante. Então, contém um aminoácido que o arroz não tem. Então, você tem o complemento, né? Então, aqui eu tenho fontes de carboidrato, aqui são fontes de proteína vegetais. Então, os feijões, a lentilha, o grão de bico. O cogumelo também é interessante você fornecer para a criança. Depois a gente vem aqui para as proteínas animais. Aqui é um salmão, uma carne, um músculo, o franguinho, o ovo. Esse ovo de codorna, a criança gosta mais. É bom? Excelente, Maria. Um ovo de codorna equivale 5 ovos de codorna equivale a um ovo comum. Só para a gente ter noção de... Faz mal criança comer. Tem criança, que eu respondi, outro dia a gente respondeu na live no meu Instagram, Maria Cândida TV, criança que só quer comer ovo. Não faz mal, mas você deve procurar ofertar outros tipos de proteína, porque, como eu disse, a proteína na criança, ela tem a função do quê? De desenvolvimento, de multiplicação celular. Então, a proteína, ela tem um aminoácido, quanto maior diversificado for, melhor será para o crescimento e desenvolvimento do seu filho. Então, por isso que a gente deve sempre estar oferecendo de forma diferente. Leite. Alimentos ricos em cálcio, então você tem o queijo, você tem iogurte, você tem o leite, aqui eu coloquei, por exemplo, um iogurte natural com granola, que aí você tem uma granola sem açúcar. Eu vou deixar pro meu lanche da tarde, pode? Com mirtilo, que tem baixa carga glicêmica. Olha. Além do leite e derivados, você tem também cálcio na couve, no brócolis, você tem nas hortaliças verdes escuras. Como fazer as crianças comerem verduras? Verduras. Ali eu fiz um prato, Maria, que remete ao fundo do mar. Mas você tem outros tantos jeitos de você pode fazer, por exemplo, nuggets de brócolis. Eu vou colocar todas essas receitas. Nuggets de brócolis, você pode fazer torta vai que contenha... tudo lá no Instagram? Sim, vai estar. Dieta da NutriChef. Então, nuggets de brócolis. Isso assim, grelhado, não é frito. Isso então, é o quê? tudo. Aqui é uma batata comum, que eu fiz entalhado na mão hoje de manhã. E só não deu tempo de cozer porque ela é muito sensível. Mas tem então, molde assim, pra isso, não, né? Esse daqui foi feito na mão. Mas você tem, Maria, para quem tá aí em casa, alguns moldes. Então você procura em lojas e você vai fazendo uma brincadeira com seus filhos. Aqueles que vendem em loja de brinquedo não servem, Serve, né? Maria. Quando você limpa direitinho, nem mostra a marca, mas serve. Então você consegue. Esse daqui, por exemplo, você faz o ovo cozido, que eu esqueci lá na panela até. Né? O Osmar falou assim, vamos voltar. Eu falei, não, deixa pra lá. Eu ia trazer um ovo já no molde. Então você faz o ovo cozido, assim que você tira, você descasca e você coloca aí, ele vai ficar nesse molde. Isso é uma boa dica pra mãe. É muito legal. Então assim, você tem recursos hoje em dia para fazer... Sim. Para fazer a criança ficar estimulada. Por exemplo, o sorvete de banana. Eu já trouxe aqui, né, Maria? Já é uma delícia. Então, você pode congelar a banana e colocar em moldes, em forminhas de silicone. Voltando, seguinte... você pode até comprar na loja de brinquedos isso daqui, mas não vai usar para massinha e depois para comida. Um é para comida e outro para massinha. Exatamente. Que os meus filhos já passaram da massinha, então já vem para minha cozinha. Sorvete. Olha esse molde de sorvete. Sorvete de banana que você falou. Sim, dá para você misturar banana com qualquer outra fruta e você tem um sorvete que é natural, um sorvete que não vai ter... banana, água e... Banana, água, e aí você pode colocar frutas vermelhas, você pode colocar mamão, você pode colocar limão, você pode colocar o que você quiser. Exatamente. Então, esses aqui mais para os meninos, mais para os meninos, e você pode fazer estilo bombonzinho. Enfim, Maria, você tem que fazer o quê? Aqui tem os pratos. Então, o prato também é importante? Também é importante. Esse aqui tem um antiderrapante, para a criança não ficar aquela que está começando a ter coordenação ainda. Então, ele breca, né, para não ter aquela sujeira. Mas o ideal é você que começou a introdução dos alimentos e a criança já tem uma autonomia, não fique picando tudo, ensina a pegar no talher e deixa a criança fazer a sujeira mesmo, mas ela tem que sentir o alimento. Então, por exemplo, as hortaliças, aqui eu coloquei brócolis, coloquei uma rúcula, aqui seria um agrião, aqui seria, e manga. Seria só uma entradinha, uma salada. Aí você vai falar, ai, nossa, mas o que a criança vai querer comer aqui é a batata. Mas aí você tem que pegar a garfada perfeita, então você pega um pouquinho de um pouquinho do outro. E da mesma forma, por exemplo, se você tem um prato com arroz, feijão, carne moída e vagem, então você tem que pedir para a criança começar pelo verde.
Ah, eu não gosto, então você vai começar por aquilo que você gosta. Ah, por que eu tenho que comer? Porque isso faz bem para o seu corpo. A criança não tem entendimento que aquilo realmente é bom. E não é um bom de gostoso e tal. Lógico que dependendo do tipo de preparo, você faz com que o alimento fique mais saboroso ou não. Mas é importante que você crie esse hábito. Então, assim, é importante você insistir. E em todas as preparações, panqueca que você fizer, a massa, tudo você deve colocar o verde. Por quê? Porque se a criança falar para você, eu não como verde, você vai falar, não, desde a minha barriga você já come verde. Então, em casa tem cebola, alho. É importante tem pergunta aqui. Áurea Aparecida. Bom dia, Maria Cândida Estela. No caso das crianças que se constatarem o colesterol com 5 anos de idade, colesterol alto, né? Certo. O que é recomendado neste início de tratamento? Quais tipos de alimentos podem ser oferecidos no cardápio? Boa pergunta, São Bernardo do Campo, São Bernardo. Bom, o colesterol alto, ele tem fundo genético também, então você pode ter isso do pai, da mãe e tal, porém, a sua alimentação tem papel fundamental para reverter isso ou até mesmo eliminar. Então, você deve inserir na alimentação do seu filho alimentos ricos em carboidratos complexos. Então, você tem um arroz integral, você tem uma massa, essa aqui é massa de espinafre, aqui é uma granola, aqui é uma massa sem glúten. Carboidratos complexos e fibras. Então, você deve introduzir ali gorduras do bem, você deve colocar, vai comer mamão, coloca flocos de aveia. A criança deve fazer atividade física, você deve inserir o verde na alimentação do seu filho, seja no almoço, seja no jantar, ele deve existir. Então, assim, é um conjunto de coisas. Pão integral. Pão integral. Por que o pão de queijo tá aqui? Eu coloquei o pão de queijo por conta de não conter glúten e também você tem uma outra fonte de energia. O macarrão é um integral também. Esse aqui também. É integral de espinafre. A gente deve priorizar os carboidratos complexos. Por exemplo, priorizar uma batata doce, um inhame, um cará, do que uma batata comum, principalmente para aquela criança que está no sobrepeso, para aquela criança que está gordinha. Então, a gente deve utilizar o quê? Uma batata doce, uma abóbora, cabotiã, que eu não trouxe. Então, a gente deve sempre priorizar o que é complexo. Quanto menos refinado for, melhor. Então, flocos de aveia ao invés de farinha de aveia, tá? E nada de engrossar, fazer mingau. Deixa o seu filho ser magrinho e tal. Mingau. Assim, não precisa. Às vezes a mãe tem o hábito, né? Não, a criança tem que ser gordinha. Não, mas dá pra fazer mingau. O pediatra vai colocar na curva. Ela me ajudou a emagrecer, esses 10, 12 quilos que eu emagreci. E eu substituí o pão por aveia, linhaça, o leite sem lactose e faço um mingauzinho de manhã. Fica uma delícia. Te confesso que eu ponho um pouquinho de adoçante. Porque, mas tudo bem. Porque mas eu não tá aguento mais comendo pão, né, Maria? Não, o então, pão isso é interessante. Então, a gente tem uma substituição ali. Então, assim... Qual a importância da água? Fundamental. A água deve ser ofertada várias vezes ao longo do dia, intercalado às refeições. Então, assim, a história de você comer e beber, comer e beber. Tenta não ofertar água durante as refeições. Por quê? No máximo, ter 1, 2 golinhos de água, assim, porque atrapalha na sua digestão. Então, fica mais lento, então você tem ali uma absorção diferenciada e todo aquele alimento que você consumir, quando você ingere junto com água, ele duplica. Então, o estômago da criança vai ficar bem grande. Aí, ele vai ficar saciado da próxima refeição comendo muito. Então, o objetivo é o quê? Fracione a alimentação do seu filho. 3 em 3 horas. Café da manhã, um lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde. Aí, ele joga bola, ela faz jazz, faz um lanchinho antes da atividade física, um lanchinho depois ou já o jantar. Seu filho dorme tarde. Não deveria, porque o sono, a gente tem que ter um sono aumentado. Não são 8 horas para criança, são 9 a 10 horas por noite. Criançada tem que dormir, o cérebro precisa de descanso. Então, assim, o cérebro no dia seguinte está ali com o professor, que, aliás, feliz dia dos professores, né? Que foi agora. Já foi, mas tá valendo, né, Maria? Sem eles a gente não seria nada. É verdade, professores. Então, grande beijo pra todo mundo. vocês. Então, assim, é interessante que você associe atividade física para o seu filho, sono suficiente, alimentação equilibrada, a hidratação. Trabalho, não é? É um trabalho.
ser mãe, escolheu, agora vamos cuidar, né? Isso mesmo, porque Maria. você tá construindo um ser humano que com 40 anos ele pode ter todas as veias entupidas. Ou não. Ou não. Ou ser uma pessoa super saudável. Se é uma criança que vai ser alimentada desta forma, então assim, quanto menos industrializado, melhor. Festa de aniversário sempre vai surgir. Aí você deixa a criança comer 5 docinhos, uma fatia de bolo, aí veio com um sorvete, tudo bem. Mas não fazer todos os dias você ter sobremesa. Ninguém precisa de sobremesa todos os dias. Ela me ensinou isso e é uma coisa que você fala umas coisas eu pego, assim, algumas coisas e fixo, né? Então esse negócio de não precisa, a fruta, não precisa doce todos os dias, não precisa sobremesa. Não. Porque a criança, ela já come pensando na sobremesa. Claro. E tem mãe que só faz a criança comer se vai ganhar um chocolatinho. Não come que você vai ganhar. Não tem essa lei de compensação. A criança tem que entender e tem que ver o adulto comer bem também, Maria. E se você não consegue, a Estela vai na sua casa. Agora se você não conseguir de jeito nenhum. Agora ela tá fazendo dieta da NutriChef em casa. Ela vai ensinar você a escolher os alimentos, a cozinhar, a fazer receitas interessantes. Treina sua funcionária, ela vai ficar o dia inteiro. Criança, faz tudo. Então, né, eu vou dar os contatos dela, que é o Instagram, que é um canal importante pra Estela, que é o Dieta da NutriChef, está na sua tela. O Facebook é Dieta da NutriChef. Maria, quero mandar um beijo pra Elô. Elô, eu falei que eu ia marcar na minha mão, ó. Elô, ela é super sua fã. Maria, já faz mais de um ano que ela assiste, você te adora. Então, se assiste, a gente manda beijo. Beijo. Não, assiste. Estela, beijão Maria, pra vocês. Obrigada. Dieta da NutriChef, sempre com dicas importantes e interessantes, ou pra você, ou para o seu filho, ou pra alguém que você conhece, porque não tem outra saída. A alimentação é muito importante pro ser humano. Ainda bem que nós estamos nos redescobrindo. Eu, principalmente, um ano e meio que eu tenho mudado totalmente minha alimentação e vi o resultado em mim. São 10, 12, acho que 12 quilos já off. E não é por beleza, não. É por saudade. Daqui a pouco, eu tenho 47. Quando tiver uns 52, eu vou chegar na menopausa e quero chegar bem na menopausa. Quero chegar bem, fazendo exercício, ainda vou chegar lá.